Todo mundo conhece o nome Sherlock Holmes, né? O ápice da mente racional. Mas quem é essa figura de verdade? Porque por trás daquela lógica fria, a gente encontra um homem cheio de contradições, mas contradições até violentas. É um mistério tão fundo quanto qualquer caso que ele já pegou para resolver. E é exatamente esse mistério que a gente vai tentar desvendar hoje. Olha só que coisa. De um lado, a gente tem o recluso, aquele cara que passa dias jogado no sofá, numa letargia total, frio, quase um misântropo. E aí, do outro lado, surge o herói de ação, uma energia que não acaba mais, um artista apaixonado pelo que faz e um cara que busca justiça a todo custo. A pergunta é: como é que cabe tudo isso numa pessoa só? Esse é o grande paradoxo que a gente vai tentar resolver. Certo, então vamos direto ao ponto. Nossa investigação vai seguir um mapa bem claro, ok? Primeiro, a gente vai mergulhar de cabeça nessas contradições. Depois, vamos apresentar a ferramenta que vai nos ajudar a decifrar esse código. A partir daí, a gente constrói o perfil dele camada por camada. A base melancólica, o impulso colérico, e aí a gente vê como tudo isso se junta e, claro, qual é o preço a se pagar por essa genialidade toda. Bom, todo mundo sabe, né? O primeiro passo de qualquer boa dedução é entender o problema. E o nosso problema aqui é a própria mente do Holmes. É como se fosse um campo de batalha, sabe? Cheio de forças opostas. E para a gente chegar na verdade, a gente precisa entender essa batalha interna. E para decifrar esse código, nada de psicologia de revistinha, tá? A gente vai usar uma ferramenta que é bem antiga, mas que tem bases neurobiológicas que, olha, são surpreendentemente atuais. Tô falando da teoria dos 4 temperamentos. Essa vai ser a nossa chave mestra para abrir a mente do grande detetive. Agora, atenção num ponto que é crucial aqui. A gente precisa separar o que é temperamento do que é personalidade. Pensa assim, a personalidade é aquilo que a gente constrói ao longo da vida, com as experiências. Já o temperamento é a fundação, é a nossa fiação biológica de fábrica, aquilo com que a gente nasce. É tipo o hardware do nosso sistema nervoso. E é exatamente isso, esse hardware, que a gente está investigando no Holmes. Então, basicamente, são 4 tipos. O melancólico, ligado ao elemento terra, analítico, profundo. O colérico, que é fogo, dominante e focado em ação. Temos o sanguíneo, elemento ar, sociável, cheio de entusiasmo. E, por fim, o fleumático, água, calvo, estável. O interessante é que cada um deles tem a ver com sistemas de neurotransmissores específicos, funcionando como se fosse o sistema operacional básico da pessoa. A grande pergunta, então, é: qual dessas combinações é a do Holmes? Ok, nossa análise começa pela base, pelo alicerce do ser dele. Porque apesar da gente ver o Holmes sempre em ação, a essência dele, o núcleo duro, é sem dúvida nenhuma melancólica. É o elemento terra que dá para ele aquele peso, aquela profundidade e aquele foco que beira a obsessão. E é aqui que a biologia começa a explicar o comportamento dele. O Holmes não é introvertido porque é tímido, não. É porque o cérebro dele já é barulhento por natureza, super sensível a estímulos. Por isso ele precisa de isolamento, de silêncio, para conseguir pensar. Aquele perfeccionismo todo, a intolerância com qualquer errinho e até aquelas fases sombrias de depressão quando não tem um caso na mão, tudo isso, gente, são marcas registradas dessa base melancólica. E tem aquela famosa citação dele sobre o sótão cerebral que, nossa, ilustra isso perfeitamente. A mente melancólica é extremamente seletiva. Ela não vai gastar espaço com informação que considera inútil, tipo, sei lá, o fato de que a Terra gira em torno do Sol. Não. Ela se dedica de corpo e alma, com uma profundidade total, apenas àquilo que importa para a sua missão. Só que tem um porém. Se o Holmes fosse só melancólico, ele seria um acadêmico, talvez paralisado pelos próprios pensamentos. O que joga ele no mundo, o que transforma ele nesse agente da justiça, é justamente o segundo componente, o elemento fogo, o impulso colérico. E aí, basta uma única frase para a gente ver a virada de chave, aquela passagem da inércia, do melancólico, para a ação explosiva do colérico. É essa a faísca que bota fogo no gênio. Esse lado colérico que faz ele tratar o pessoal de Scotland Yard com aquele desprezo todo. É o colérico que dá a ele aquela postura de comando numa crise e habilidade física de um boxeador de primeira. Esse impulso não tá nem aí para sentimentos ou convenções sociais, não. Ele só se importa com uma coisa: resolver o problema e vencer. Beleza. Então agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça.
O que será que acontece quando a gente pega a terra, profunda e analítica, do melancólico, e funde com o fogo, ativo e dominante, do colérico? O resultado é justamente essa combinação, que é rara e superpoderosa, que define o Sherlock Holmes que a gente conhece. É exatamente essa tensão que move o cara. O lado melancólico dentro dele fica gritando: tem que ser perfeito. Enquanto isso, o lado colérico berra: tem que ser feito agora. É desse conflito, desse cabo de guerra interno, que nasce aquela genialidade dele, que é ao mesmo tempo super rápida e precisa. E quer saber o melhor jeito de enxergar um temperamento? É colocando ele em contraste. Pega o Watson, por exemplo, com aquela mistura de sanguíneo e fleumático. Ele é o oposto perfeito. Ele funciona como uma âncora, sabe? Uma âncora emocional, estável, para a mente super volátil e focada em tarefas do Holmes. No fundo, é o Watson que mantém ele conectado com o lado humano das coisas. Agora, o contraste com o irmão dele, o Mycroft, é mais revelador ainda. Pensa bem, os dois têm o mesmo intelecto melancólico. A grande diferença é que o Mycroft não tem o fogo colérico. Ele é pura inércia, pura potência sem ação. Isso prova uma coisa: não é só a inteligência que faz do Sherlock um herói. É o impulso colérico, essa vontade de agir, que o força a sair da cadeira. Mas é claro que uma combinação tão poderosa assim teria um custo, né? E é aqui que a gente entra no lado mais sombrio do personagem. Aquele tédio existencial, a depressão que paralisa e, obviamente, o famoso uso de drogas. E isso nos joga num paradoxo bem fascinante. Se a mente dele já funciona em altíssima voltagem, por que cargas d'água ele iria usar um estimulante poderoso como a cocaína? Parece que não faz sentido, né? Mas a resposta não é tão óbvia quanto parece. A explicação, na verdade, é neuroquímica. Para um cérebro como o do Holmes, a falta de um problema complexo para resolver não é descanso, é tortura. É como uma fome mental. O uso de cocaína, então, não era por diversão, era funcional. Quando não tinha um crime para investigar, a droga criava artificialmente aquela tempestade química que o cérebro dele precisava para se sentir vivo. Então, no fim das contas, ele era sociopata, tinha Asperger. Olha, esses rótulos simplesmente não se encaixam direito. E a análise do temperamento mostra exatamente o porquê. Ele não é um cara sem código moral. Pelo contrário, o código dele é super rígido. Ele não tem um déficit social. Ele simplesmente escolhe a eficiência no lugar da gentileza. Percebe a diferença? É uma escolha, não uma incapacidade. E assim a gente chega no nosso diagnóstico final. Sherlock Holmes é o exemplo perfeito. O caso clássico da combinação melancólico-colérica. O lado melancólico dá a ele a lente, aquela lente de altíssima precisão que enxerga o que ninguém mais consegue ver. E o lado colérico, esse dá a força de vontade, o motor para ele agir em cima do que viu. Então, todos aqueles defeitos, o vício, a arrogância, não são exatamente falhas de caráter. São, na verdade, o preço a se pagar. O imposto biológico, se a gente quiser chamar assim, por ter uma mente e um sistema nervoso construídos para funcionar num nível que está muito, mas muito além do nosso. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Se a genialidade do Holmes é um produto direto dessa química interna, que é tão específica e tão volátil, isso faz a gente pensar: que outras mentes brilhantes da história a gente poderia decifrar usando essa mesma lente? Fica a reflexão. A investigação, na verdade, está só começando.